pessoal, voltando aqui à resolução, já tomamos aí um copo d'água, já descansamos um pouquinho. Voltando aí para a questão 36, certo? Lembrando que nós estamos fazendo o Revalida 2025.1, ok? Questão 36. Mulher de 45 anos foi levada para consulta na Casa de Saúde Indígena da capital do estado, com febre de até 39 graus. Tosse, dor de garganta, cefaleia, mialgia, artralgias, iniciada há cerca de 36 horas. Um quadro bem característico aí, viral, né? Pelo menos por agora. Outros 5 pacientes da mesma comunidade indígena, olha aqui, outros 5 pacientes da mesma comunidade indígena apresentam quadros semelhantes no mesmo período. No dia da consulta, a paciente começou a se queixar de leve falta de ar. O exame físico apresenta parâmetros dentro da normalidade, exceto pela febre. Aqui a paciente está com 39 graus. E por estertores, olha só, estertores crepitantes na base pulmonar direita. Frequência respiratória de 22 incursões respiratórias por minuto, pressão arterial normal aqui, 120/80. Considerando o caso apresentado, assinale a alternativa que indica, respectivamente, a hipótese diagnóstica e a conduta mais adequada. Vamos lá. Nesse caso aqui, ele tentou confundir um pouco. Por quê? Essa paciente aqui, ela está cursando uma pneumonia. Agora, uma pneumonia viral ou uma pneumonia bacteriana? Nós sabemos que a pneumonia viral, geralmente, ela não apresenta aí uma febre tão expressiva. Pode ser, chegar assim a 39 graus, 40, 42 graus, principalmente em pacientes jovens e em crianças. Só que geralmente está ali entre 38, 38,5 até 39, certo? Pode chegar, assim, a uma febre mais alta. No entanto, não é tão comum aí da viral. As características gerais, cefaleia, dor de garganta, mialgia, artralgia, muito característico aí das infecções virais, muito mesmo. Não falou aqui de presença de flemas, não falou aqui da presença de catarro, nada parecido. Então, a gente já poderia ir ali mais para a parte viral. No entanto, aqui embaixo ele fala que tem estertores crepitantes na base pulmonar. A gente poderia pensar aí o quê? Uma consolidação, né? Já apontaria para uma infecção bacteriana. No entanto, o que fecha aqui, ou seja, o que fecha o nosso diagnóstico para uma infecção viral, é justamente o fato de outras pessoas da comunidade que ela vive, do local onde ela vive, terem apresentado os mesmos sintomas. Quando eu falo isso aí é muito chave, então, para não esquecer mais, no Revalida e na MED, quando falar que uma pessoa está apresentando sintomas gripais e na mesma comunidade dela, ou na casa, ou então no lugar onde ela mora, pessoas também apresentam a mesma sintomatologia, a gente vai direto aqui, ó, viral, certo? Pneumonia viral, infecção viral, tudo que tiver vírus, certo? Considerando o caso apresentado, assinale a alternativa que indica, respectivamente, a hipótese diagnóstica e a conduta mais adequada, que a gente já falou, né? Pneumonia viral, prescrever uso de oseltamivir, inclusive eu tinha falado no vídeo anterior. Olha só, pra você ver, caiu agora a questão com o nome da medicação. Tuberculose, solicitar pesquisa bar no escarro? Não necessariamente. Seria outra sintomatologia, como a questão anterior que nós vimos, né? Pneumonia bacteriana, indicar o ceftriaxona e amoxicilina? Não, ou seja, não há dados para apontar para isso, para uma pneumonia bacteriana. Agora, uma pneumonia viral pode se tornar uma bacteriana? Tranquilamente, ou seja, não é impossível. Por quê? Porque existe aí justamente a co-infecção, diminuição da imunidade, os agentes etiológicos bacterianos se aproveitam também dessa diminuição humoral aí, celular, e acabam gerando uma co-infecção aí, bactéria e vírus. Enfim, mas aqui não aponta para isso. Letra D, um resfriado comum, recomendado o uso de medicações sintomáticas, já não chega a ser um resfriado comum, sim, é uma infecção. No entanto, ela já está apresentando febre alta, já está apresentando sintomatologias específicas, cefaleia, astenia, mialgias. Então, já aponta mais aí para uma pneumonia, fora as crepitações, ok? Então, aí, nossa aí, letra A, questão 36, 37 agora. Mulher, 24 anos, previamente saudável, portadora de rim único e monorrena, sofreu um acidente motociclístico há 7 dias. Foi levada a um hospital onde foi submetida a uma craniectomia descompressiva e uma drenagem de hematoma subdural agudo. No entanto, há um dia evoluiu com coma aperceptível e ausência de reflexos de tono encefálico. Diante disso, foi realizado o protocolo de morte encefálica com confirmação diagnóstica, ou seja, a paciente teve aí quadro de morte encefálica. Testes laboratoriais mostram função renal preservada, anti-S positivo, certo? E antígeno S negativo, que indica que ela poderia realizar aí o transplante hepático e também ela poderia realizar outros transplantes de órgãos sem problema. Embora a paciente seja doadora de órgãos e tecidos, seu esposo se posiciona contra a doação, afirmando que isso interferirá em suas crenças.
com base na legislação pertinente, assinale a alternativa correta quanto à doação de órgãos nessa situação. Eu não sei como é nos outros países. Assim, no Brasil, melhor, aqui na Argentina, o que acontece? Na Argentina, todas as pessoas que têm o seu DNI, o seu Documento Nacional de Identificação, todas as pessoas aqui consideradas saudáveis são doadoras de órgãos, ponto. Ou seja, se uma pessoa ela falece e não deixa retratado, ou ela não deixa por escrito, ou então não deixa registrado que ela não quer ser doadora de órgão, ela é doadora de órgão automaticamente, entende? No Brasil é um pouco diferente. No Brasil, mesmo que a pessoa queira ser doadora de órgãos e ela tenha no seu documento ali de identidade, ou então deixe ali registrado por escrito, documentado, se ela tiver esse desejo de ser doadora de órgãos, no entanto, a família, sendo o grau de parentesco pai ou mãe, ou então o esposo, as pessoas que tiverem ali como grau primário ou então secundário, digamos, se a pessoa é casada, grau primário seria o seu esposo. Se ela tem ali o esposo, então os familiares não estão de acordo com a doação de órgãos, então a paciente ela não pode ser doadora, ok? É um pouco diferente. Por quê? Porque dependendo do país onde você estuda, é bom se ligar um pouco nisso, porque pode mudar. No Brasil, a pessoa não pode não pode ser doadora de órgãos se, por exemplo, a família não quiser que ela doe, o esposo, a família ali secundária, ou então a família primária, se não quiserem que sejam doados os órgãos da paciente, por motivos religiosos, outros motivos, não vai ser possível realizar a doação, ok? Ainda que a paciente seja a favor e tenha deixado documentado o desejo de ser doadora de órgãos, ok? Então aqui, letra A. A condição renal da paciente, embora seja saudável, contraindica? Não, nada a ver, não tem nada a ver. Aqui já apontou ou seja, a paciente, uma das coisas que se faz é justamente o teste para hepatite, para saber se a paciente ela tinha ou não hepatite, que isso daí inviabilizaria a doação de órgãos. A doação de órgãos da paciente requer o consentimento e a autorização do seu esposo, tá certo? O poder público poderá intervir a favor do cumprimento do desejo de doação da paciente? Nesse caso aqui, não. Segundo a legislação brasileira, não. Se um parente aí de primeiro grau, ou então um cônjuge, um parente até de segundo grau, ele não quiser, melhor, que seja realizada a doação de órgãos, então não pode ser feito. Os resultados dos exames laboratoriais citados impossibilitam a doação de órgãos da paciente. Não, tampouco. A paciente é doadora, sim, poderia ser tranquilamente uma doadora. Letra B, doação de órgãos da paciente requer o consentimento e a autorização aí do seu marido. 37, exatamente. 38. Menino de 6 meses, saudável, é levado para consulta de rotina. Ele está em aleitamento materno exclusivo e a mãe busca orientações sobre a introdução alimentar, pois se trata de um primeiro filho. Nesse caso, então aqui, isso aqui é importante. Nesse caso, a conduta adequada é manter o aleitamento materno muito bem. Essa questão 38 foi uma questão que tem, inclusive, ali no Instagram, eu coloquei ela essa semana. Questão 38. Como é que a gente se começa a introdução alimentar numa criancinha? A gente tem que saber. A criança vinha ali numa amamentação única, vinha apenas mamando em demanda, muito provavelmente, até os 6 meses de idade. A partir daí, eu vou acrescentar uma comidinha saudável, uma comida saudável, certo? Ou minimamente uma comida salgada, minimamente processada ou in natura, pode ser, e uma porção de fruta. Ou seja, eu vou acrescentar uma refeição salgada e uma refeição doce, fora a amamentação, que pode continuar sendo a demanda, certo? Pelo menos 2 vezes ao dia. Então, como nós iremos começar? Uma comida salgada, pode ser, por exemplo, um legume, pode ser uma comida minimamente processada, ali uma papinha, certo? Salgada. E uma refeição de uma porção de fruta doce, ok? Fora a amamentação, a demanda espontânea. Então, assim que irá começar a introdução alimentar de uma criança. Nesse caso, a conduta adequada é manter o aleitamento materno e introduzir uma refeição com composto lácteo. Nós não indicamos a utilização de compostos lácteos, certo? Só a amamentação já é suficiente. O leite da mãe ali já é suficiente, mais que suficiente, ok? Letra B, indicar uma refeição minimamente processada. Ou seja, poderia ser se a de baixo, se outras questões não estivessem corretas também. No entanto, só uma refeição minimamente processada é muito pouco. Pode ser uma minimamente processada salgada ou doce e outra porção de fruta. Ou melhor, uma minimamente processada salgada e uma porção de fruta. Aí já seria perfeito, já é a resolução da questão, ok? Oferecer suco de fruta e dar 2 papas de legumes? Não necessariamente.
ok? Suco de fruta não é recomendado. Não é recomendado dar suco de fruta para as crianças até 1 ano. As criancinhas, elas precisam comer fibras, elas precisam comer verdura, fruta, preferivelmente, ok? Elas podem comer papinha, mas minimamente processada, obviamente, de batata, de legumes, ok? Não é necessário dar suco. Letra D, introduzir uma refeição principal e uma porção de fruta é a nossa resposta certa. Tudo perfeito aqui, ok? Questão 39. Mulher de 30 anos é encaminhada pelo médico da unidade básica de saúde para avaliação com o ginecologista. Relata corrimento com odor fétido após o término da menstruação, nos últimos 3 ciclos menstruais. E apresenta o laudo de citologia cervical realizado na UBS. Ok, ela vem com laudo que diz que tem a presença de epitélio escamoso e glandular, flora com lactobacilos e dentro dos limites de normalidade. Ao exame especular, observa-se corrimento abundante, homogêneo, com vagina e colo uterino de aspectos normais e sem hiperemia. Teste com hidróxido de potássio realizado na secreção vaginal, com a presença de odor fétido e pH, olha só, a presença de odor fétido e pH superior a 5. No exame a fresco da secreção vaginal, observa-se as células guias, ou seja, as clues cells no microscópio. Nesse caso, quais são respectivamente o diagnóstico e o tratamento a serem prescritos? Esse caso aqui de vaginose é muito interessante, bem legal, certo? Eu vou fazer alguns vídeos específicos para ele e eu queria responder essa questão aqui de forma pontual. Ele nos deixa em dúvida entre duas vaginoses importantes e 2 grandes vaginoses que sempre cobram, sempre caem nas provas, que é a vaginose bacteriana e a vaginose citolítica. O que faz eu descartar uma vaginose citolítica? Na vaginose citolítica, eu tenho um aumento dos lactobacilos, certo? Da própria flora ali vaginal. O que acontece? O aumento desses lactobacilos gera ali um desequilíbrio, que gera, sim, pode gerar uma incomodidade ali na paciente, um incômodo, e isso faz com que ela apresente a sintomatologia, ok? E já a vaginose bacteriana, o que ela tem de diferente? Ela vai ter a presença, sim ou sim, das clue cells. Clue cells são células com umas célulazinhas incluídas, que são as bactérias, certo? A gente observa ali no microscópio de citologia mesmo, no próprio microscópio, aquele microscópio de citologia que a gente vê nas aulas de histologia, dá para observar. Então, se observa sim a presença das clue cells e também um odor fétido e um pH superior a 5. A vagina ali vai estar mais alcalina, certo? Até mesmo pelo metabolismo das bactérias. Então, qual é a resposta certa dessa questão? A resposta certa dessa questão é sim uma vaginose bacteriana, certo? Por que não é uma vaginose citolítica? Justamente porque na própria questão fala que a quantidade de lactobacilos está normal ali dentro da flora, não tem um aumento ali dos lactobacilos. Com isso, já descartamos que seja aí uma vaginose citolítica. Tricomoníase, ou seja, tricomoníase, ela vai ter uma secreção esverdeada, amarelo esverdeada, secreção com bolhas também, vai ter odor fétido. No entanto, não está apontando para isso. E também no microscópio nós iríamos ver também ali as tricomonas vaginais. Candidíase não tem a sintomatologia específica, ela iria ter uma hiperemia, ela iria ter no exame especular ali uma hiperemia das paredes também, dentro na região interna da vagina, um fluxo branco amarelado, que poderia ser branco amarelado, com ali um aspecto de ricota, né? Cortado. Então, a candidíase também não responde, ok? Então, a alternativa correta aqui pra gente é a letra D. Esse tema é muito importante, é muito bom ressaltar isso aqui, porque cai muitas questões de vaginose. Vaginose, são as 4 que mais caem, são essas aqui. É o que é importante saber delas. Vaginose citolítica, tricomoníase, candidíase e vaginose bacteriana. Você sabendo, assim, bem os principais aspectos de cada uma delas, já pode ir para a prova. Aqui a gente vai passar rápido, justamente porque o objetivo aqui nos vídeos no YouTube é a resolução das questões com os pontos-chave, para você ver o que cai e depois ir se aprofundando um pouco mais nos temas, beleza? Vamos aqui. Já foi, né? 40? Não, é 40 aqui. Tá aqui embaixo. 40. Homem de 45 anos, trabalhador na construção civil, comparece a uma unidade básica de saúde devido à dor lombar, iniciada há 1 mês, com piora progressiva irradiada para o membro inferior direito. Ok. Com maior intensidade no final do expediente de trabalho, especialmente após carregar materiais pesados. Então, é um paciente aí que vem com dor lombar e trabalha justamente com isso, com um carregamento de peso.
Nega história de trauma, febre, perda de peso ou outros sintomas sistêmicos, ok? Nega trauma, febre, perda de peso ou outros sintomas sistêmicos. Exame físico, dor, a palpação da musculatura paravertebral bilateral na região lombar. Olha aqui, isso aqui é importante, sem alterações neurológicas, certo? Ou seja, muito provavelmente não está tendo nenhuma compressão ali, radicular. Não há restrição do movimento e a flexão está preservada. O exame de força e sensibilidade nos membros inferiores está normal. E os reflexos patelar e aquileu estão preservados. LASAG negativo, já até tinha falado, né? Porque o exame neurológico deu negativo. LASAG negativo também, o LASEG. Quais são as condutas adequadas a serem adotadas nesse caso? Então, vamos lá. É um paciente já há quantos anos? 45, ok? Que trabalha justamente com levantando peso em obra. Então, o que a gente vai pensar? Chega referindo uma dor lombar intensa. O que a gente vai pensar? A gente vai pensar em numa lombalgia aguda, ok? Justamente por conta do esforço físico. Então, quais são as principais indicações para esse paciente? A gente vai precisar realizar exame de imagens, como nós iremos fazer? Primeira coisa, esse paciente ele não pode ficar parado. Nós não podemos indicar repouso para esse paciente, ok? Por quê? É meio contraintuitivo isso também, para mim no começo foi. Porque o paciente, ele precisa estar em movimento. Justamente é o movimento que vai ajudar esse paciente a sair desse episódio álgico. Ele vai gerar um fortalecimento ali do core dele, da coluna lombar. Então, ele precisa, sim ou sim, realizar algum tipo de exercício, alongamentos, fisioterapia, precisa fazer, como se diz, exercícios de alongamento. Sim ou sim, ele precisa já começar ali com aquela mobilização precoce. E também, esse é o tratamento não farmacológico. E o tratamento farmacológico vem aí com os AINES e relaxantes musculares. Base do tratamento é isso, ou seja, AINES, anti-inflamatórios não esteroides, e relaxantes musculares. Vamos lá, quais são as condutas adequadas a serem adotadas nesse caso? Solicitar ressonância magnética. A gente não precisa de um exame de imagem, certo? Por quê? Porque o paciente ele não tem ali alterações neurológicas, foram realizados os exames e não teve particularidades. Ele é um paciente que vem com uma dor associada aí ao trabalho, como ele já bem fala na questão, então não é necessário, ok? Solicitar radiografia, como eu falei, não é necessário realizar exames de imagem. Não solicitar exames complementares, ok? Devido à duração da dor e reflexos preservados. Prescrever corticoides sistêmicos associados a relaxantes musculares e orientar repouso, não. Os corticoides aí até que vai, no entanto, não são a primeira linha. Já vi questões que consideravam opioides aí como primeira linha. No entanto, não, né, aqui nessa questão não está correta, certo? Foi uma briga. Enfim, voltando aqui para a questão. Letra C aqui também não está correta. Letra D. Aqui, para ter essa letra D aqui no coração, viu? Não solicitar exames complementares devido à ausência de sinais de alerta. Orientar a prática de exercícios físicos. Prescrever anti-inflamatórios não esteroides associados a relaxante muscular. Meu filho, melhor que isso aqui, ó, não tem não. Letra D, viu? Letra D tá certinha, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus. E é isso, vamos continuar falando das questões, vendo os temas mais prevalentes. No Instagram eu tô lançando vídeos também, vídeos mais curtos, com alguns temas, já falando sobre definição, diagnóstico, tratamento, para nós irmos já nos aprofundando em alguns teminhas específicos, tá bem? E é isso, pessoal, bons estudos, fiquem com Deus, até mais!